Tudo que é seu te encontra. Foi um vídeo que eu vi no TikTok hoje, que é uma frase do Chico Xavier, se eu não me engano, mas com a narração de uma moça que agora não me vem à mente quem é, mas eu vou deixar passando aqui pra vocês. Chico Xavier costumava lembrar que tudo que é seu encontra um caminho para chegar até você. E essas palavras, elas são um eco das leis do universo, sabe? Porque nada que pertence verdadeiramente a gente se perde. Nem amor, nem cura, nem missão, nem reencontros da vida. Então, às vezes, o destino se recolhe, né? Muda de forma ou se afasta por um instante. Depois que eu vi esse vídeo, eu só fiquei pensando, rapaz, será que eu não era assim também? E era, sempre fui. E é uma barreira que eu tô realmente quebrando durante muito tempo, desse receio bobo que eu sempre tinha de querer estar acompanhado, de querer ter ciclo de amizade por muito tempo. E eu pego do gancho do vídeo anterior que eu postei recentemente no canal sobre mudanças, e sabe que muita coisa na vida da gente se vai, tem um determinado processo, conclui esse processo e vai. E se for nosso, se for pra ser nosso, vai voltar. Enquanto eu editava o vídeo, acho que eu não deixei claro o suficiente no vídeo, e realmente não deixei, de que talvez muita coisa não aconteça na nossa vida porque a gente não tem a mentalidade o suficiente para lidar e nem mentalidade o suficiente para realmente enfrentar certas coisas. Então, muitas vezes, coisas não acontecem exatamente pelo fato da gente estar se preparando para lidar com elas no futuro. Ou porque talvez não sejam nossas e a gente não compreenda agora. Porque se forem, a gente não tem mentalidade suficiente para lidar com elas. Então, até porque se a gente não é que toda e qualquer experiência vai dar certo em nossa vida, mas eu acho que coisas que são realmente para ser nossas e que a gente vai perceber ao longo do tempo que são coisas que nos fazem felizes e que nos fazem ser quem nós somos, vão voltar, sabe? Ou vão aparecer novamente e vão estar. Se for realmente nosso, vai nos encontrar de novo. Não precisa ter desespero, não precisa. Não, vai aparecer. Vamos começar falando de amor. Talvez você queira tanto que alguém dê certo na sua vida que você esquece do livre-arbítrio da outra pessoa. E você se imagina sempre com essa pessoa, você cria... Eu tô falando de mim agora, eu sei que eu tô falando de mim. Você cria várias coisas na sua cabeça que vai estar tudo certo. E quando você cai na real, ou quando só nada acontece, você vê que não. E não... É complicado, né? É complicado você, na hora de dizer pra alguém racionalmente, dizer assim, gente, ó, meu amor, vamos pensar aqui. Talvez não seja pra ser. E aí a pessoa se pensa, mas por quê? Nossa, mas... Ué, mas como? Tipo, ai, eu só tô assim. Porque eu era assim, sabe? Eu queria que desse certo. E aconteceu coisas depois disso que gerou outras coisas, infelizmente, sabe? O fato de eu não entender que se não é meu, então tudo bem ele ir, aconteceu o pós. O de eu me menosprezar um pouco, de achar que talvez eu não caiba em nenhum espaço. Mas isso ainda se enquadra nisso. Que talvez essa outra coisa também não me pertença, então parece até um pouco desesperador. E na minha cabeça realmente fica quase como se fosse uma pessoa desesperada que está em busca de alguém para se sentir feliz. Porque no momento certo, a pessoa certa vai aparecer na sua vida, sabe? E vai te proporcionar coisas boas ou talvez coisas ruins, ou seja, uma pessoa que vai passar na sua vida para te ensinar, ou não, sabe? Ou só não. Porque eu tenho a minha vida, você tem a sua, seu pai tem uma vida, sua mãe tem uma vida, seu irmão, seus amigos, cada um tem uma vida individual, até gêmeos têm vida totalmente diferentes e moram na mesma casa, são semelhantes de aparência, talvez, né? E são da mesma família, têm o mesmo nome, talvez até o mesmo sangue, mesmo assim, talvez até o mesmo sangue, né? O mesmo sangue, e tipo, entender que tá tudo bem a outra pessoa só não ligar pra gente, sabe? Nos reconhecer como insignificantes para a vida de outras pessoas e significantes para nossa própria. Saber que a melhor forma, talvez, de encontrar uma pessoa não seja com desespero, correr para ir pegar o Instagram da pessoa, para ir enlouquecer. Talvez não seja, talvez. Eu tô falando uma situação totalmente hipotética. Aqui podem vir outras pessoas discordar de mim. Ué, como é que a gente vai chegar numa pessoa? Sabe? Talvez até sendo mais um pouco interessante. Talvez você sendo você mesmo. Alguma hora pode acontecer. Sabe?
Obviamente você vai ter que ter atitude pra alguma coisa, mas eu não quero entrar nesse tópico. Eu não quero que senão eu vou prolongar muito o vídeo. Sejam vocês mesmos, sabe? E vivam sua vida. A pessoa certa vai aparecer, sabe? Ou o que for pra você. Eu carreguei por muito tempo um sentimento de culpa mesmo, de me questionar sempre, de por que muitas amizades minhas iam embora. Ou a gente se distanciava, ou eu achava que a gente se distanciava, né? E cabe um ponto que ainda estou avaliando na minha vida, mas que eu já compreendo, que eu tenho muitas amizades, eu tenho realmente amizades maravilhosas, com qualidades maravilhosas, e pessoas que passaram pela minha vida, e pessoas que estão na minha vida que foram e são significativas. Mas ainda assim, como eu falei anteriormente, no tópico anterior, pessoas têm livre-arbítrio, então talvez a pessoa que tenha te ajudado num momento totalmente difícil não seja hoje a mesma pessoa que te ajudou há um tempo atrás. Ou talvez, só um talvez, a pessoa sai pela sua vida e vai acompanhar as outras mudanças da sua vida. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Mas eu carreguei o sentimento de culpa referente a isso porque eu não queria que as pessoas fossem, e eu queria que as pessoas continuassem na minha vida porque elas foram significativas pra minha vida e são muito significativas. Mas o fato delas irem não apaga o quanto elas foram significativas, e foi isso que eu demorei pra compreender. Eu tinha um mau hábito de toda vez que eu ia assistir BL, e vou ser realmente específico agora, eu me sentia sozinho, sabe? Eu ficava tipo assim, nossa, eu não tenho... Como é que eu vou conseguir, assim, amigos assim, que nem assim? Sabe? Que fiquem minha vida toda. Assim, que não me abandonem, não deixem assim ficar só. Fiquem comigo assim, sempre, 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 sempre. E aí, minha amiga, principalmente uma amiga minha deu um conselho referente a isso. E aí eu escrevendo e reconhecendo coisas minhas, eu percebi que era isso que eu acompanhava, fazia me acompanhar, sabe? Esse mau hábito de me comparar com a ficção, que não tinha nada a ver, né? Que de toda forma, por mais que ela se torne paralela à realidade, ela não trata, de certa forma, totalmente a realidade, né? Porque é uma ficção, né? E na vida real é isso. As pessoas vão vir, vão passar. E não é que você não deva se jogar nas suas amizades porque as pessoas vão embora, porque sim, você deve se jogar, porque se você for pra viver uma amizade fria, então não vai ter nem significância essa amizade pra você, né? Mas entender que a gente também muda, as pessoas mudam, talvez as pessoas não nos encontrem mais também, talvez a gente tenha perdido um pouco, seja da significância, ou talvez a gente tenha feito isso que eu acabei de falar que elas fizeram, sabe? Participarem de um momento significativo da nossa vida, e talvez a gente não seja mais aquela pessoa que foi pra elas, né? E é isso. Não precisa também de desespero pra querer tanto que alguém fique em sua vida, principalmente na amizade. Ou querer que alguém até entre, seja seu amigo, sabe? Eu tinha um mau hábito antes de querer que várias pessoas, principalmente as pessoas que eu olhava de longe, ficava tipo assim, meu Deus, eu queria que fulano fosse minha amiga. Eu ficava com um querer mesmo de me forçar, querer que essa pessoa entrasse no meu ciclo social e... Ai, não. Sabe? Vamos começar a pensar um pouquinho. Começar a entender nossa insignificância e nossa significância para nós mesmos. Para de ser desesperado, né? Acho que quando a gente fala sobre energia, a energia de essa desesperadora de querer tanto que alguém entre, faz com que a gente sempre tenha esse sentimento de que tá só e desesperado por atenção. Metas e objetivos. Em nossas experiências, acho que a gente fica muito aquela ansiedade, né, de se vai dar certo, como vai dar certo, a gente quer se imaginar, sabe, chegando já lá, a gente imagina muito o resultado e esquece do processo. Mas não tem pra onde. Se é nosso, é nosso. Se você consegue, se você tem na mente, eu consigo, acabou. Pode demorar anos, mas é seu. Mas eu quero conseguir agora, eu quero com calma. Vai aparecer, sabe, não precisa desse desespero. O foco exatamente para que a gente consiga algo mais rápido, essa disciplina que a gente tem que ter para conseguir algo mais rápido, é algo individual. É realmente algo individual. De cada um, de cada vida de cada um. Esses objetivos.
Eu acredito mesmo que coincidências não existem e que tudo é baseado em propósitos, sabe? Tudo na vida tem um certo propósito. Eu vou falar uma experiência minha. Eu, durante minha vida toda, sempre quis jogar vôlei e aconteceram algumas experiências que eu não gostei muito no meu ensino fundamental. E de certa forma foi um bloqueio mesmo referente a isso. E por muito tempo eu só não quis mais jogar vôlei. Por seguinte ensino médio, eu quero jogar vôlei. Conheço pessoas que apareceram na minha vida simplesmente do nada. E comecei a só treinar vôlei. Só jogar, só ficar tocando bola, sabe, em um círculo. Quando foi depois, tinha um hoje que é meu amigo, daqui da cidade onde eu moro. E plot, eu nunca falei com esse menino durante os meus 19 anos. 19 anos eu nunca tinha falado com esse menino. Nunca. Nunca. Ele nunca na vida. Pensei, meu Deus, cogitei que eu teria amizade com esse menino. Conheci o menino, ele chamava algum dia pra jogar vôlei. A gente começou a jogar vôlei e ele sabia mais que eu e sabe. E ele começou a me ensinar. Não tô dizendo que eu sou ótimo em vôlei, mas gente, hoje eu jogo vôlei em um nível que eu nunca me imaginei jogar. E mais que isso, que vôlei já faz parte da minha personalidade, sabe? Algo que eu sempre quis e hoje faz parte de mim. E algo hoje também que eu penso que eu quero crescer relacionado a isso, sabe? Eu penso muito sobre isso, relacionado quanto eu quero crescer nessa minha área de atleta, de atleta do vôlei. E é isso, sabe? Nada na nossa vida acontece por acaso. As coisas acontecem quando a gente tá na mesma sincronia, quando a gente é pra receber. Se você... Tipo assim, todo mundo quando fala que quer receber e ganhar, por exemplo, na Mega Sena, que quer ganhar no... Enfim, naqueles jogos que dão muito dinheiro, né? Que fazem, tipo assim, a gente... Que nem meu pai que sempre compra, sabe? Um negócio, uma cartela de 10 reais pra ganhar 50 mil. E aí... Ele fica naquele... Ah, eu quero esse... Hoje. Mas eu tenho certeza. E eu tenho... Que se meu pai recebesse hoje exatamente essa mesma quantia, ele não teria cabeça, inteligência suficiente para utilizar. Então talvez o propósito desse processo seja para que algum dia, quando ele entrar em sincronia do que é de fato uma educação financeira, algum dia, quem sabe, ele possa ter essa oportunidade. Hoje eu tenho cabeça para administrar essa parte aqui, que nem eu, minha gente, se eu receber acho que 300 reais hoje. Eu sei que eu ainda não tenho muita cabeça de educação financeira para administrar. E é uma coisa que eu vou aprender. Quando eu entrar em sincronia o suficiente, não é que o dinheiro vai cair do céu, não, minha gente. Muita gente que é boba nessa parte da legislação, acho que a gente tá falando sobre isso, essa parte fantasiosa, né? Uma parte realmente fantasiosa, que vai cair, Deus vai fazer assim, então não. Vai cair aqui a narração, agora eu sei, minha gente. Mas, gente, realmente a lei, uma lei natural da natureza. Uma lei natural da natureza, que é a lei da atração. Que basicamente nos coloca, quando a gente está conectado com determinada energia. Não há para que ter desespero quando tudo se encontra e tudo está na mesma sincronia. A gente as energias se encontram e as coisas acontecem. Sejam pessoas que são colocadas na nossa vida com propósito, experiências passadas. Gente, eu nunca me imaginei trabalhar na área da educação, por mais que eu quisesse. Sempre quis. Nunca me imaginei trabalhar na área da educação, principalmente da educação inclusiva. Nunca me imaginei. Sabe? E aconteceu tanta coisa na minha vida. Tanta coisa. Faculdade pra mim até hoje é uma conquista. Eu falo de boca aberta assim, gente, eu faço faculdade de pedagogia. Eu vou pro quarto período, inclusive, tá? Beijo pra vocês. E, gente, é incrível. Nada na nossa vida é por acaso. Tudo tem um propósito. As pessoas as quais estão na sua vida, elas têm um propósito na sua vida, sabe? Seus relacionamentos tiveram um propósito. Eles podem ter sido horríveis e cocôs. E agora eu abro parêntese, porque cada experiência é individual, né? E há coisas que realmente acontecem não para nos ensinar, que nem coisas horrorosas que acontecem no mundo por aí, mas que essas pessoas que cometeram tal ato é que são horríveis, que com certeza não tem nada para aprender com isso, a não ser não fazer isso. Eu não queria acabar o vídeo com essa energia ruim, então vamos respirar e voltar. Vamos recapitular. Tudo na nossa vida. Vamos continuar. Tudo que é seu te encontra. Não precisa ter desespero.
Não precisa correria, não precisa endoidecer. Quando você tá na mesma frequência e energia, quando você tem mentalidade o suficiente para saber que você consegue sim ter o que você tanto deseja, é aí que chega. Talvez você não compreenda porque a vida tá tão lenta, mas essa preparação, esse processo que vale a pena. Sejam as experiências, os estudos, as pessoas que vão chegar, sabe? Os trabalhos que você vai fazer, a faculdade que você vai fazer, os concursos, as provas, não sei, as experiências ruins, mas que vão te levar a um determinado lugar. Então é isso. Isso é o que te leva até lá. E se for seu, tá chegando, vai te encontrar. Vai acabar assim o vídeo. Muito obrigado por assistir.